Oi, gente, meu nome é Clara, eu sou aluna do segundo ano do Colégio Nossa Senhora da Piedade. E hoje eu tô aqui com a Bia, com a Gisele, com a Thaís, com a Lívia e com a Maria Fernanda pra gente contar um pouco sobre o livro do Dom Casmurro, do Machado de Assis, que conta um dos maiores dilemas amorosos da nossa literatura brasileira, se não o maior. É entre Capitu e Bentinho. Hoje eu vou falar sobre um dos maiores escritores da literatura brasileira, Machado de Assis. Ele foi um autor super importante, conhecido por mostrar a sociedade da sua época com muita inteligência e ironia. Machado de Assis nasceu no dia 21 de junho de 1839, no Rio de Janeiro. Ele veio de uma família simples. O pai era pintor e a mãe lavadeira. Ele teve uma infância humilde e perdeu a mãe ainda pequeno, sendo criado pela madrasta. Mesmo sem estudar muito, ele aprendeu sozinho a ler, escrever e até outras línguas. Desde cedo já mostrava curiosidade e vontade de aprender, mesmo enfrentando problemas de saúde. Quando era jovem, começou a trabalhar como aprendiz de tipógrafo e foi aí que conheceu o mundo dos livros. Ele lia de tudo e por conta própria. Aprendeu muito. Depois, virou revisor de textos e começou a escrever poemas e artigos para jornais. Aos poucos, foi ficando conhecido e começou a se destacar como escritor. Além de ser escritor, Machado também trabalhou no serviço público. Ele entrou para uma repartição do governo e foi subindo de cargo com o tempo. Esse emprego ajudou muito porque dava estabilidade e tempo para ele se dedicar à literatura. Foi nessa fase que ele escreveu vários dos seus livros mais famosos. Em 1869, ele se casou com a Carolina Augusta, uma mulher muito inteligente e companheira. Eles viveram juntos por mais de 30 anos e se apoiavam em tudo. Ela revisava os textos dele e foi uma grande parceira na carreira literária. O casal não teve filhos. E quando Carolina faleceu, em 1904, Machado ficou muito abalado. Depois da morte da esposa, o Machado ficou mais reservado, mas continuou escrevendo. Ele foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e também o primeiro presidente da instituição. Mesmo doente, nunca deixou de trabalhar. Acabou falecendo no dia 29 de setembro de 1908, aos 69 anos, deixando um legado enorme para a literatura brasileira. Até hoje é lembrado como um dos maiores escritores do país. Eu acho que para a gente falar de Machado de Assis, a gente tem que lembrar que ele presenciou um período de muita transformação no Brasil, onde ele presenciou o fim da escravidão, a queda da monarquia e o início da república. E eu acho que, querendo ou não, isso tudo influenciou muito a visão crítica que ele tinha sobre a sociedade na época. E quando ele escreveu Dom Casmurro, o Brasil estava no auge do realismo, que foi em resposta ao romantismo, trazendo uma visão mais racional, mais crítica e pessimista da realidade. E é aí que eu acho que entra o tchan do Machado de Assis, que é escrita machadiana, que ele não só queria contar histórias, ele explorava a mente humana, as fraquezas, as contradições. E eu acho que essa escrita dele foi muito marcada pela ironia, pela ambiguidade. E no caso de Dom Casmurro, e eu acho que de algumas outras obras dele, um narrador pouco confiável, como por exemplo no Bentinho, que ele tenta fazer que ele traiu o Capitu, não traiu, e a gente vê que não dá para confiar nele, fica naquela loucura toda. Eu acho que isso na escrita machadiana rompe com muita coisa da época, assim. E além de Dom Casmurro, Machado de Assis, na época, escreveu Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Esau e Jacó. E todas elas têm esse olhar crítico para a sociedade e a ironia dele. E eu acho que uma análise muito fina dos personagens que caracteriza muito ele. Bom, agora falando um pouco sobre o contexto histórico em que Dom Casmurro foi escrito,
Machado de Assis ele escreveu o livro em 1899 e ele entrou em circulação em 1900. Então, era um período ali de transição do século XIX para o século XX. E foi um período em que, cerca de 10 anos antes, o Brasil tinha passado pela abolição da escravatura, tinha acontecido a proclamação da República. Então, era um período ainda que o Brasil estava tendo muitas transformações na sua política, na sua economia, já que ele tinha deixado de ser um Brasil império e a República tinha sido proclamada, já que a mão de obra agora não podia mais ser escravizada, né? Teve a vinda de muitos imigrantes nesse período também para substituir essa mão de obra escrava. Então, o Brasil estava vivendo um turbilhão naquela época, um turbilhão de mudanças. E foi nesse período que Machado de Assis escreveu o Dom Casmurro. Esse período também foi o período em que começou a surgir de forma mais na prática, o realismo. E tanto que o Machado de Assis é um dos principais autores, se não o principal autor do realismo. Então, aquela estética do romantismo, aquela estética romântica foi rompida pelo realismo. E o Machado de Assis, como a Thaís já falou antes, ele fazia essa ruptura muito bem, né? Já que agora no realismo ele trazia essa presença de fatos cotidianos, que a gente vê muito isso no livro, ele rompe com a principal coisa do romantismo, que é o amor platônico, o amor inalcançável, um amor inabalável. E o realismo é muito presente no Dom Casmurro por causa que a gente não vê isso, a gente não vê esse amor platônico. A partir do momento que surge a dúvida, traiu ou não traiu, esse amor incondicional, esse amor que é um amor idealizado, ele não existe, ele é rompido. Então, é um livro que nitidamente se encaixa na estética realista que o Brasil estava vivendo naquele momento. Então agora eu vou falar um pouquinho, contar um pouquinho sobre a história do livro. Eu queria começar falando um pouquinho sobre o nome. O nome Dom Casmurro, ele é um tanto irônico, porque esse nome ele advém de uma cena onde o Bentinho, ele estaria dormindo perto de um trilho de trem, e aí um cara vai e chama ele de Dom Casmurro, como se fosse de um jeito meio que irônico. E aí o Machado de Assis pega essa cena e coloca no livro. E aí, o livro ele começa contando, justamente, ele conta a história do Bentinho, que é um menino que desde a sua adolescência, ele conta a história desde a sua adolescência até a parte que ele vai ficando mais velho. Eu vou começar falando do início. O Bentinho, ele era um menino que ele tinha a mãe e o pai dele, a dona Glória. O pai dele acaba morrendo no meio da história e aí a mãe dele, a dona Glória, ela fica viúva. Só que o Bentinho, o Machado de Assis, ele traz muito a questão dos escravos, porque mesmo que o livro tenha se passado no século XIX e a escravidão já esteja no fim, o Machado de Assis, ele quis trazer essa figura desse personagem, né, do escravo. E o Bentinho, querendo ou não, ele era de uma família mais rica do que a Capitu, que vai ser meio que a namoradinha dele. Então, o Bentinho, o Bentinho e a Dona Glória, eles ficam com os bens deixados pelos pais, então eles têm escravos como empregados, uma casa muito boa. E aí, no início, a Dona Glória, antes de ter o Bentinho, ela teve um filho, só que ele acabou não nascendo, ele acabou morrendo. E aí a Dona Glória, ela faz uma promessa pro Bentinho, pra esse filho dela, que se ele nascesse com saúde, ele iria pro seminário. E aí essa ideia, ela sempre foi implantada na cabeça do Bentinho de que ele cresceria e iria pro seminário, porque era uma promessa da mãe dele. E até então, ok, mas aí o Bentinho ele começou a conhecer uma menina, que seria a Capitu. E quando eles eram pequenos, não tinha nada demais, ele não via ela com outros olhos. Mas aí ele começa a olhar para ela com outros olhos, e tem algumas cenas do livro que mostram isso. Principalmente a cena do muro, onde ele vê a Capitu escrevendo a inicial dos dois e eles acabam trocando olhares e sensações. E um segundo momento em que o Bentinho vai na casa da Capitu e ele começa a pentear o cabelo dela e o Machado de Assis, ele conta todas as sensações que ele teve, né,
quando ele foi lá, penteou o cabelo dela, fez uma trança. E esses 2 momentos mostram mesmo que o Bentinho começou a olhar para Capitu com outros olhos. E desde que ele começou a ter meio que esse relacionamento, no livro a gente tem algumas pessoas indiretas comentando sobre esse relacionamento e como se o Bentinho não fosse ir para o seminário por conta da Capitu. Só que e ele começa a se contradizer e que não querer ir mais para o seminário, que até então ele estava tranquilo com essa decisão. E ele acaba não querendo ir para o seminário por conta, né, da Capitu. Sobre Bentinho ter traído ou não a Capitu, eu acho que foi uma das maiores incógnitas que o Machado de Assis deixou pro Brasil. O coitado deve revirar na catatumba, coitado, com tanta teoria que a gente cria. Não só no Brasil, mas também no mundo, porque o livro ganhou muita visibilidade no exterior. E com razão, né? Tem muita qualidade. Todo mundo tem várias e várias teorias. Teorias de que traiu sim. Teorias de que traiu com razão. Teorias de que ele talvez cortasse por outro lado. Enfim, quando eu li pela primeira vez Dom Casmurro, né? Primeira vez que eu li um livro do Machado foi em 2023 para fazer o vestibular do Cotec da UFMG e eu nunca mais vou esquecer. Aquela oportunidade, eles tinham pedido pra gente ouvir Clube da Esquina e ler Dom Casmurro. Lá eu ainda não tinha ouvido a frase traiu ou não traiu. Eu acho que a gente trai a si mesmo se a gente formar, crescer e nunca ter lido um livro desse. É um livro de imenso carga e valor cultural para nossa nação e é muito importante que passe pela vida de cada um, principalmente dos brasileiros. Outra coisa também que eu gosto muito de lembrar é que quando eu li pela primeira vez, eu consegui me sentir muito dentro da atmosfera do livro. As cocadas, a muretinha que o Bentinho conversava com a Capitu, o cenário ali. Eu consegui pensar bastante na arquitetura dos locais. Isso era legal e eu acho que não só em Dom Casmurro, Machado de Assis também consegue construir isso com perfeição para Memórias Póstumas de Brás Cubas. É uma coisa que eu gosto muito porque te dá liberdade de entender e explorar o contexto ao qual você vai ter inserido, que é o contexto do livro, né? Eu, Lívia, acho que a Capitu não traiu o Bentinho. Acho que a fruta da psicose dele era muito louco. E se traiu, sinceramente, foi libertação. Então, agora eu vou falar um pouco sobre a importância do livro Dom Casmurro no nosso país e sobre a presença dele no Enem e nos vestibulares. O Dom Casmurro é uma das obras mais importantes da literatura brasileira e tem uma grande repercussão no país desde a sua publicação, no final do século XIX. O romance chama a atenção principalmente pelo mistério em torno da possível traição da Capitu, o que gera debate até hoje entre os leitores, críticos e professores. A obra também se destaca por sua linguagem sofisticada, ironia e pela forma inovadora como o narrador Betinho conta sua história, fazendo o leitor duvidar da sua versão dos fatos. Por isso, o livro se tornou um símbolo do realismo brasileiro e tem um marco na construção da identidade literária nacional. Por ele ter uma importância cultural e literária, Dom Casmurro tem uma presença muito constante nos vestibulares e no Enem. As universidades brasileiras valorizam a obra devido à sua profundidade psicológica, às reflexões sociais e ao estudo sobre o comportamento humano. Frequentemente, as questões sobre o livro abordam o narrador em primeira pessoa. A ambiguidade da narrativa, o contexto histórico, o ciúme, além da oposição entre aparência e realidade. Em muitos processos seletivos, ele também aparece em comparação com outras obras, poemas ou adaptações modernas, o que mostra sua influência contínua na educação e na formação dos estudantes. E, por fim, agora falando um pouco do que eu achei do livro, né, do que a gente achou.
Eu queria falar primeiro que é um livro que vale a pena ser lido. Não só por ser um clássico, mas eu, no começo, antes de ler, na verdade, eu não dava nada, mas valeu muito a pena e eu leria novamente, sem pensar duas vezes. É uma história que eu achei que, comparado aos outros livros do Machado de Assis, a linguagem de Dom Casmurro é bem mais tranquila de entender. Ela é bem mais fácil de se compreender o que está acontecendo, enfim. E é um livro que vale a pena. Me chocou muito, 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 muito no final. Eu fiquei realmente, assim, muito, muito surpresa. Foi uma coisa que, quando eu acabei de ler, eu fiquei, assim, intrigada. Eu queria que tivesse mais, que tivesse um desenvolvimento melhor para acabar com a dúvida do traiu ou não. Mas é justamente essa dúvida que faz a gente ficar... A gente, na verdade, gostar do livro. Eu acho que essa dúvida faz... Com certeza contribui para isso, para você achar esse livro marcante. Então é um livro que eu acho que todo mundo tem que ler. A gente acha que tem o costume de achar que todos os livros que, principalmente que a escola pede para ler, vão ser ruins, mas não é assim. Então vale muito a pena. Agora eu vou dar a minha opinião sobre o livro do Casmurro. Depois que eu li esse livro, eu percebi realmente porque a obra é tão comentada até hoje. O livro me chamou muita atenção, principalmente pela forma que o Bentinho conta a história, sabe? Dá pra perceber que ele é muito influenciável pelos sentimentos dele, principalmente pelos ciúmes. Isso, tipo, deixa muito mais confuso, no sentido do bons, óbvio. Mas eu achei interessante como o Machado de Assis deixa a gente o tempo todo tentando descobrir, sabe? Se a Capitu realmente traiu ou se tudo não passa de uma imaginação dele. A narrativa, às vezes, ela é lenta, sabe? Mas eu gostei demais da ironia, das reflexões que o livro traz sobre memória, ciúmes e confiança. É, no final, o que mais me marcou não foi descobrir a verdade, mas foi perceber como que o narrador pode manipular, sabe? Manipular o que a gente acredita, o que a gente lê. É uma obra que faz pensar muito e entender o porquê que ela é tão importante na literatura brasileira e tão cobrada nos vestibulares. Bom, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre o livro. E é isso. Até a próxima.